Todas muito bem-vindas. Nós vamos falar hoje no protocolo da transformação, programação para 2026. E eu quero trazer conteúdo com reflexão, com profundidade no dia de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Paula Zambuja, eu vou me apresentar melhor na sequência. Mas o objetivo é que a gente possa falar e alinhar sobre planejamento e realmente sair do ciclo de repetição, do ciclo do feminino ferido e de estar, então, ano após ano, realmente você entra o ano, faz muitas metas, se programa para muitos cursos, você se programa no formato muito racional, cabeça, e esquece do seu formato, da sua estrutura, da sua energia psíquica feminina. E acaba que você chega ao final dos anos cansada, exausta, que é o que muitas de vocês têm me respondido, que vocês estão exaustas, cansadas, com a sensação de um vazio, que faltou algo, e falta mesmo. Por quê? Porque quando a gente não está conectado com a nossa essência, com o nosso feminino, falta muitas questões, porque a conexão é onde nós vamos tomar as decisões no governo do feminino. E não é assim que nós, mulheres, fomos ensinadas ao longo da vida. E eu não vou falar que você está mais na energia masculina, menos na energia masculina, a gente vai olhar mais profundamente para isso e o que é realmente um feminino ferido, como isso se materializa na sua vida e como é que você pode começar a pensar diferente a partir de hoje. Estamos prontas, combinadas? Então, vamos lá. Falar sobre esse feminino ferido, sobre o que é isso. E eu vou apresentar para vocês, então, que você carrega a herança de um feminino ferido. Quem já ouviu falar isso? Que você não está apenas cansada, que você carrega um padrão ancestral de sacrifício. E hoje é o dia de você começar a reprogramar essa herança. Quando eu falo para você em leveza na sua vida, em realmente você não estar sempre se sacrificando, ou que você possa prosperar de uma forma diferente, isso cabe? Ou parece muito estranho? Ou parece que você se sente culpada de não estar, então, passando por situações que parece que aquele dia ele tem que ser pesado para ele ter valido a pena, porque um sentimento de leveza, de que você tem mais tempo para você na agenda, parece errado. Me corrijam se eu estou errada. Se não é bem assim. Muito boa noite, muito boa noite. Venham chegando. Tá dia ainda, né? Verão, mas aqui para o sul ainda é um pouco de dia. Eu vou contar para vocês um pouco o que é, então, quem eu sou. Vou trazer um pouco para vocês quem eu sou. Mas antes de eu contar sobre a Paula, eu quero que vocês comecem a pensar em quem são vocês, o que trouxe vocês até aqui, o que fez vocês chegarem aqui, o que fez vocês sentirem que vocês deviam estar aqui olhando para esses temas. Coloca aqui no chat que eu quero ver. O que trouxe você? Quem trouxe você até aqui no dia de hoje? O que dentro de você te trouxe até aqui? Deixa eu ver aqui. Vão colocando nos comentários o que trouxe. O que foi que te trouxe? Qual foi a curiosidade? Qual foi a parte de você que quer mudar, que te trouxe e que fez você chegar até aqui? O que me fez chegar até aqui foram muitos anos de jornada, mas muitos anos de caminhada. Eu sou psicóloga, fará agora em janeiro 18 anos que eu sou formada em psicologia, que eu atuei e atuo ainda com consultório, com a clínica, com pacientes, assim como com mentorias, com consultorias, hoje exclusivamente para mulheres. Então, eu tenho uma vivência de muitos e muitos anos com autoconhecimento. Eu vim investindo em mim, eu comecei o meu processo terapêutico com 15 anos de idade.
Foi muito cedo, foi quando eu saí para poder fazer segundo grau fora da minha cidade, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, e aonde eu precisei, então, investir em mim, por realmente processos de depressão, de ajuste, de mudança mesmo. E de lá para cá, eu vim realmente me despertando. Eu vim anualmente foi eu não vou desistir. O que é que eu preciso ver para chegar no lugar que eu quero chegar? E disso eu fui me desenvolvendo tanto dentro da psicologia, como nos últimos anos em formação em constelação familiar e terapia sistêmica, em psicologia transpessoal. Eu sou formada em bioética e espiritualidade, hoje então aplicada à vida real. Eu trabalhei por mais de 7 anos em hospitais, e inclusive dentro da pandemia, então eu tive um processo bem longo dentro de hospital. Eu iniciei na oncologia, depois trabalhei muito tempo na terapia intensiva, até então, após sair do hospital, eu realmente voltar para minha paixão, que é poder desenvolver um trabalho com mulheres, e assim como eu despertei, poder levar cada mulher ao seu processo de despertar, que é um processo de individuação, que é o processo de conhecer a si mesma e se desidentificar, ou seja, trabalhar as nossas dependências, a nossa falsa. Nós vamos falar um pouco sobre isso, desse falso self, que nós vamos nos desenvolvendo com uma capacidade de proteção às situações que nós passamos e vivemos dentro da nossa infância. Então, hoje nós vamos falar também, vocês vão começar a entender o que é isso dentro da vida da mulher e como é que isso afeta, junto com as fidelidades sistêmicas, junto com a questão de que eu preciso estar no mundo aparentando algo, ou seja, para que eu possa ser aceita, para que eu possa ser amada. Isso é um padrão, um grande padrão de insegurança, inclusive feminino. E eu estruturei com isso ao longo desses anos o método NEO, que é para atender centenas de mulheres em busca de reconexão. Então hoje eu ofereço um caminho que ele é validado, que ele tem um início, um meio e uma finalização no processo do olhar, do despertar para este feminino ferido, para olhar para essas feridas do feminino, e então poder estar diferente na vida e com isso, consequentemente, tendo um outro movimento do seu dia a dia. E, obviamente, não é, senhoras, que eu carreguei um feminino ferido e ainda o trabalho diariamente. Porque nenhuma mulher que não teve o seu feminino ferido e não vem de uma linhagem de feminino ferido irá trabalhar com outra mulher com o feminino ferido. Isso é um fato. Então, eu realmente carreguei um feminino ferido e por muitos anos eu não me sentia merecedora de viver. Desde pequena, eu sempre carreguei uma sensação de que eu não tinha uma autorização para a vida. Quem também se reconhece nisso? Quem também se percebe que ao longo da vida parece que foi desajustada, que tem algo que não está alinhado? Eu por muitos anos. E eu fui entender isso na terapia sistêmica, olhando dentro das constelações, que foi quando eu consegui entender que eu não estava no meu lugar. No meu lugar, olhando para a vida, eu estava ocupando, através de uma fidelidade sistêmica, um outro lugar, e que isso me gerava esse sentimento de que eu não tinha o merecimento de viver. Quando eu era muito pequena, Paula era um nome que parecia muita força. E eu acreditava que eu não tinha capacidade de sustentar o meu nome. Mas alguém se identifica de sentir que o nome parece muito forte e que tem uma cobrança em você ser quem você é? Eu tive, então, contando para vocês, uma depressão infantil e eu cresci, de fato, me sentindo muito estranha, muito inferior. Eu não acompanhava o conteúdo na escola. E até entrar na faculdade, eu realmente acreditava que eu era burra e que eu nunca ia prosperar na vida. Eu realmente acreditava que as coisas não iam dar certo para mim e que eu tinha sido programada para dar errado na vida. E obviamente que isso é uma crença, isso não é verdade, mas quando nós estamos feridas,
nós carregamos pesos que não são nossos. E aos 21 anos, então, foi quando eu cheguei de fato no fundo do poço. E foi quando eu resolvi que eu não queria mais estar aqui. E naquele momento de muita dor, foi quando eu trouxe luz ao que eu mais precisava, uma tomada de decisão. E naquele momento eu tomei a decisão da minha vida. E quantos de vocês vão precisar chegar a um lugar muito profundo para tomar uma decisão na vida? E a decisão de fato, olhar para si. O maior foco da minha vida a partir de agora sou eu. Eu vou olhar para mim e vou descobrir. Naquele momento eu disse para mim mesmo, eu vou descobrir o que é que eu vim fazer aqui, qual é o meu sentido de mim para mim mesma. Não era nem onde é que eu tinha que servir na vida, era porque eu existia. E a partir daí, a minha jornada se torna muito mais profunda nesse processo de autodesenvolvimento. Então eu fui descobrir o motivo da vida que eu recebi, que era por que eu estava viva. Já que eu realmente tinha tentado contra mim mesma e não havia dado certo, ainda bem, ali eu disse, eu irei descobrir o motivo da vida que eu recebi, por que eu existo, para que eu tô aqui, como é que eu posso usar os meus dons, como é que eu posso utilizar a mim para servir, porque no fundo, é por isso que nós estamos aqui, para poder servir, para poder nos colocarmos à disposição. Só que primeiro nós precisamos trabalhar as nossas questões do feminino, senão a gente fica sempre só nesse racional. Você vai entender hoje o que é esse modo racional e que desde menina nós entendemos que ele é o melhor modus operandi para nós, e ele não é. Então, eu continuei. E já se passaram 20 anos, por incrível que pareça. Já se passaram 20 anos do momento dos 21 anos. E eu me tornei, então, hoje essa ferramenta de transformação que vai conduzir vocês nesta jornada aqui por mais ou menos mais uma hora aqui junto comigo, para que vocês consigam ir entendendo e se reconhecendo. E eu despertei. Eu descobri realmente o meu valor, eu enxerguei a mulher potente que eu sou e finalmente fez sentido estar viva. Hoje eu tenho muita clareza de que eu vim para trabalhar com o feminino ferido, com mulheres dentro dessas feridas, para que elas possam fazer essa trajetória. E a trajetória de ir assumindo o seu lugar, de ir assumindo o seu governo, e aí, então, terem relações mais saudáveis, famílias mais saudáveis, estarem consigo mesmas, tolerando as suas emoções, sabendo suportar suas próprias emoções e realmente fazendo programações de vida coerentes com a mulher que cada uma de vocês é, e não incoerente com aquilo que disseram que vocês deveriam ser e se programar ao longo da vida. Então, eu te ofereço hoje, que são caminhos que eu já passei. Tudo que a gente vai falar hoje, eu já passei pelas etapas. Então, eu não estou falando porque está em livros que falam sobre o feminino ferido, porque é simplesmente teoria. O que eu estou trazendo aqui para vocês são com bases psicológicas, dentro da psicologia, com bases sistêmicas, e um caminho que eu o atravessei para estar aqui hoje. Então, quando muitas de vocês me perguntam, será que eu consigo? Será que isso vai passar? Será que eu vou conseguir estar conectada comigo? Será que eu consigo fazer diferente? Sim, você consegue, e existem etapas dentro da cura do feminino ferido e que elas são necessárias serem toleradas, sustentadas para que isso aconteça. E eu desenvolvi, então, a mentoria. Eu vi que hoje nós temos algumas mentoradas aqui, onde muitas mulheres vêm se desenvolvendo ao longo de 2020, que a mentoria ela surge com o propósito de trabalhar exatamente as feridas do feminino no finalzinho do ano passado, e ela se materializou cada vez mais em 2025, e onde muitas mulheres entram, e eu testei alguns formatos já dessa mentoria. Eu testei o formato de que eram 45 dias, formato de 3 meses, formato de 6 meses, e a mentoria se torna agora para 2026 o formato de 3 meses,
E depois eu vou falar, ao final de nós entendermos hoje sobre as feridas do feminino e essa programação para 2026, eu vou falar mais sobre a mentoria e vou fazer o convite. Se você quiser entrar para você fazer a aplicação, e aí o meu time vai entrar em contato com você para explicar melhor sobre a mentoria. Mas esse encontro nosso de hoje é um chamado para o seu despertar. E quem vem para a mentoria é quem realmente sente esse chamado e sente que quer estar dentro da mentoria. Então, hoje, nós vamos falar sobre a fidelidade invisível da heroína. E como é que você, sem saber, é a projeção do sonho das suas ancestrais? E como isso conduz cada plano que você faz? Só que sem a clareza, seu 2026 será tão exaustivo quanto 2025. Não é? Me conta como é que foi o seu 2025. Como é que ele está sendo até agora? Ele foi fluido? Ele foi exaustivo? Você se sentiu vazia? Me conta, quero saber. Como é que foi até agora? Vou olhar aqui os comentários, ó. A Fábio trouxe que quer olhar a relação com os pais, que foi o que trouxe aqui para entender melhor. Você vai entender hoje o que é fidelidade invisível e por que que você vive na heroína. Por que que você tem uma raiva da sua mãe e medo de ser como ela? Por que que você tem raiva do masculino, mesmo sem perceber? Porque você vai me dizer assim, não, não é verdade. Nós vamos entender hoje porque sim, isso está de um modo inconsciente operando em você. Como é que você carrega a dor de gerações e gerações e libertar-se da necessidade de controle para entender o vazio, porque esse controle, ele vem justamente para que você não sinta o vazio. E por que que você tem um currículo, não é? Porque a heroína, a mulher que está muito no racional com o feminino ferido, nós temos um currículo maravilhoso. Porque se tem uma coisa que a gente faz, é se especializar. Se tem uma coisa que a mulher ferida faz, é desenvolver o intelecto, é desenvolver aonde ela pode ter controle das coisas, é desenvolver aquilo que ela realmente vai poder colocar sua potência no externo. E levanta a mão aqui. Quem é a forte da família? Quem se identifica como a forte da família? Ou aquela que escuta no trabalho, assim, que é mais homem que muitos dos homens ao seu redor? Quem? Quem é que sente que tem que ser forte, porque se não for, quem é que vai ser? Que tem que dar conta de tudo, porque se não der conta, quem é que vai dar conta? Você escolheu ser forte ou você foi colocada nesse lugar de ter que ser forte, de precisar provar, de precisar estar sempre conquistando? Começa a refletir sobre esses padrões. Porque talvez a sua avó tenha sido silenciada. A sua mãe tenha sofrido um casamento infeliz. A sua bisavó tenha sido forçada a abandonar os próprios sonhos. Talvez esteja no seu sistema familiar muita injustiça, muita injúria, pobreza. Talvez você venha repetindo destinos. E ele não acontece por escolha consciente. É um amor cego, um amor profundo, para que cada uma de nós possa se sentir pertencente dentro do nosso ambiente, do nosso clã, dentro da família de origem, dentro dessa alma sistêmica.
Você já ouviu falar sobre fidelidades invisíveis? Porque as fidelidades invisíveis e o transgeracional são os nossos desafios emocionais, nossos padrões repetitivos e até as dores físicas, elas podem estar ligado a algo muito mais profundo, que é uma fidelidade invisível às mulheres que vieram antes de nós. As mulheres que realmente passaram por muitas e muitas situações antes de nós, e como um amor muito grande ao nosso sistema para tentar compensar a vida que nos foi dada, inconscientemente a gente acaba assumindo alguns bastões. E nós vamos entender melhor isso ao longo desse encontro, dessa masterclass hoje. As feridas do feminino, elas estão na memória da nossa alma familiar. E isso é um fato. Tudo que acontece está na memória do nosso sistema familiar. E vamos entender um pouco o que é o feminino ferido? Porque eu falo tanto do feminino ferido, eu realmente estou cada vez mais especialista neste tema, me aprofundo cada vez mais, entendendo cada vez mais esse nosso universo feminino e realmente como que a mulher pode fazer essa jornada de travessia para o seu lugar, uma travessia de individuação, né? Dentro da teoria junguiana, que ele fala desse processo de se individuar, ou seja, de nós podermos nos tornarmos nós mesmas, sem essas máscaras que a gente vem, sem tudo isso que a gente vem carregando, e, consequentemente, o nosso feminino ferido. O feminino ferido, ele é a mulher ferida, ela está totalmente desconectada da essência. Acontece quando a gente perde a conexão com a dimensão mais profunda, as emoções, a intuição, a vulnerabilidade, a subjetividade. Isso gera uma alienação interna na mulher. Por quê? Porque se vive para fora, para performance, e não consegue sustentar a parte de dentro. Quantas de vocês aqui se sente extremamente insegura? Quantas, muitas vezes, ao longo da vida, talvez você não sinta que precisa da aprovação externa, porque você se sente muito forte. Talvez você negue essa fraqueza que é se permitir ser vulnerável. Porque quando tem essa desconexão, esse ambiente, essa parte interna da mulher, é como se nós não tivéssemos a habilidade de lidarmos com o tanto emocional que nós somos. E é muito comum, não é? Ao longo da vida a gente vira escutando, ai, coisa de mulherzinha. Ai, como ela é chorona. Nossa, né? Já vai fazer drama. Ah, ela é louca. Isso são frases muito comuns e por vezes nós escutamos de nós mesmos, mulheres falando para outras mulheres. Isso nada mais é do que uma total invalidação, desconexão dessa essência que é as nossas emoções, que é o nosso interno, que é essa parte nossa que não tem borda. Porque o feminino, ele não tem borda. O que tem borda, o que dá esse controle, é toda uma parte de uma energia masculina, psíquica masculina. A energia psíquica feminina, ela não tem borda. E aí nós temos uma identidade, o feminino ferido, uma identidade moldada por uma dor ancestral, que é uma dor não elaborada dos ancestrais e que se transmite como uma lealdade inconsciente. Muitas vezes a mulher passa a viver não por si, mas em função de compensar as dores do passado, que é a bandeira do eu vou provar que eu dou conta, que eu sou forte, que eu não dependo de ninguém. Quem aqui já não escutou da sua mãe muitas e muitas vezes? Estude, trabalhe, não dependa de ninguém, organize as suas coisas, seja totalmente independente. Então, nós vamos sendo forjadas nessa independência. Não que isso não possa, e não estou dizendo aqui que a mulher não pode, tá? O que eu estou dizendo é onde que a gente vai ancorando a nossa existência, e aí nós acabamos negando uma outra parte nossa, que é essa nossa essência feminina. E o resultado é
uma sobrecarga, uma exaustão e uma vida que não corresponde ao seu desejo autêntico. E quando é que a gente começa a se questionar isso? A partir dos 30, 35 anos em diante, é que a mulher começa a olhar para onde ela chega e ela pensa: ok, cheguei aqui, conquistei, criei tudo isso, e agora eu faço o quê? Porque algo ainda falta. Porque, de um certo modo, esse vazio, ele está aqui, ele começa a gerar um desconforto, porque a psique feminina começa a pedir uma maturação na proximidade dos 40 anos, e isso acabou não acontecendo. Então, acaba que a heroína, né, o feminino ferido, ele tem uma missão inconsciente, a mulher tem uma missão inconsciente, que é vingar as ancestrais. É onde nós nos identificamos com a heroína ali na nossa adolescência, e ela sente que ela precisa provar valor, resistir nos lugares das mulheres que vieram antes, e cada excesso vai denunciar uma falta. Então, quando a gente olha o mundo feminino à nossa volta, a gente vai ver que tem mulheres que estão militando com muita raiva, e isso vai responder às ancestrais silenciadas. A gente vai ter as mulheres que são empresárias incansáveis, que precisa sempre crescer, que precisa sempre ir para cargo de gestão, e que está sempre ali, muitas vezes, negando o seu cansaço, a sua exaustão, a si mesma, e isso vai responder às mulheres que não puderam trabalhar dentro do seu sistema. Então, ela quer aquele cargo que muitas vezes as ancestrais antes delas almejavam esse cargo. A gente vai falar um pouco mais sobre vivermos numa projeção de potência das mulheres que vieram antes. A mulher sexy, por exemplo, vai responder à rejeição, à traição vivida na linhagem. Psicologicamente, a gente está falando de uma identificação projetiva, onde a mulher vai se identificar com a dor que não é dela e ela projeta essa solução no mundo. Por que eu trago isso? Porque quando você vai projetar o seu ano, você vai projetar 2026, você vai projetar o como vai ser, muitas vezes você está fazendo uma projeção através desse olhar inconsciente que você não se dá conta que ele está acontecendo e que você está organizando a sua vida e o seu dia a dia através desse funcionamento inconsciente. Bert já trazia que nós somos mais fiéis do que livres, e isso é uma verdade. A liberdade, de fato, nós vamos conseguir ter quando a gente começa a olhar e dar lugar para a dor das nossas ancestrais e para a nossa própria dor desse feminino ferido. Tá fazendo sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Coloca aqui nos comentários se está fazendo sentido. Deixa eu entender se nós estamos na mesma página até aqui. E um outro ponto do feminino ferido é uma tentativa de encobrir a vulnerabilidade. Ele se expressa como se a gente estivesse sempre se expressando, numa correria constante. Hoje em dia, dezembro agora, é muito comum que eu escute das pessoas que todo mundo está correndo. Aí eu faço a pergunta: por que você está correndo? Quando virar o ano, a correria passa? Por quê? Por que tem que estar sempre, parece que com uma agenda atrás da outra? Ou seja, ou você pode organizar a sua agenda e você não dá tempo na sua agenda. Você às vezes não dá um intervalo, nem que seja de 15 minutos entre um compromisso e outro, e você coloca um compromisso atrás do outro para que você esteja sempre correndo. E você começa a viver nesse padrão e nem se dá conta, e você responde sempre: eu não tenho tempo. Não é verdade isso. Essa questão dessa correria constante é uma fuga de você viver, habitar cada vez mais você mesma. Então é nessa projeção para o externo para não dar tempo de você ficar em contato com os seus conteúdos internos. E aí, quando você sente uma frustração, quando você sente alguma emoção que você fica angustiada, você logo acha um jeito de tentar se livrar do sentir. Isso aqui mostra uma grande defesa e uma incapacidade de lidar com as emoções. Uma busca, e é muito comum, né? Pelo poder, pela beleza, por títulos.
Então, quanto mais ferido o feminino, mais eu vou tentar moldar meu corpo, mais eu vou tentar moldar o meu rosto, mais eu vou tentar moldar as roupas que eu uso, mais eu vou tentar ter cada vez mais títulos, né? Muitas mulheres dizem assim: "Ah, não preciso me arrumar", inclusive, que aí é uma negação do corpo mesmo, porque o importante é o intelecto. Quantas mulheres eu conheço que se sentem mal de se arrumarem porque elas sentem que elas precisam somente direcionar sua energia para o intelectual, porque só isso é importante. Como se ela não pudesse ser vista também pelo seu feminino, que ela não pode ser vista muitas vezes como uma mulher bonita. E muitas mulheres que são muito bonitas não conseguem olhar para si, se reconhecer na sua beleza e estão sempre tentando se encaixar num padrão. E agora a gente acaba falando muito e vendo muito, né, com as questões da estética, com as questões dos preenchimentos, que muito se teve a crítica de todas as mulheres estão ficando iguais. Ou seja, não é para realçar a beleza natural, muitas vezes é para se encaixar dentro de um padrão. E um outro ponto é uma competição, um controle e uma hiperindependência. Aliás, a hiperindependência da mulher ferida é algo, não é? Porque deixa para mim que eu resolvo. Eu dou conta de tudo, eu sofro sozinha, eu resolvo os problemas sozinha, não consegue pedir ajuda, controla e delega. Por quê? Porque entende que só a forma que ela pensa também é a forma correta. Tá sempre competindo. Quantos de vocês não estiveram em ambientes de trabalho feminino competindo? Ou encontraram mulheres ao longo da sua vida que competiam? Eu encontrei muitas ao longo da minha vida. E por vezes eu também fui essa mulher insegura que competia dentro do ambiente de trabalho, não trabalhando de uma forma tão colaborativa. Por quê? Porque é um medo de perder um lugar. Qual lugar? O lugar que a gente não está ocupando. Porque ninguém perde o seu lugar. Eu sempre falo, né? Se eu tô na minha cadeira, a cadeira é a minha cadeira. Ninguém mais tem a minha cadeira além de mim mesma. Mas quando nós estamos ferida, nós não estamos olhando para a nossa cadeira. Nós estamos olhando para uma projeção que não representa aquilo que nós somos e por isso tanta insegurança. E tudo isso é justamente para não entrar em contato com essas dores mais profundas, que é a rejeição, o abandono e a impotência. E a impotência é um grande ponto aqui, que é um dos mais difíceis da mulher guerreira, que é afirmar, assumir para si essa impotência frente a algumas questões. Uma outra questão é um excesso de forma e a falta de contato interno, que eu já vinha trazendo aqui para vocês, a gente já vem falando sobre essa falta de contato interna. A mulher ferida, ela está focada na aparência, na imagem, na perfeição, nos papéis sociais, mas internamente não sabe lidar com a fluidez das emoções, nem confiar em si mesma. Isso gera ansiedade, insatisfação crônica. Sabe aquilo que você chega no ponto que você queria chegar? E aí, quando você chega lá, não é suficiente, você quer mais um pouco, e aí você anda mais um pouco, você não consegue nem comemorar. É muito comum que as mulheres não consigam comemorar os seus progressos, que não consigam comemorar as suas conquistas. Por quê? Porque já está olhando para essa insatisfação, porque precisa, é mais um pouco, é sempre mais um pouco. Para si mesma, no seu próprio corpo, ainda não tá bom, é mais um pouco, precisa de algo mais para essa mudança. E isso tudo é uma dificuldade de estar presente no vazio, né? E sentindo esse vazio, mesmo após muitas conquistas. E aqui acontece também, em muitos casamentos, as mulheres se sentem sozinhas. Muitas mulheres pós-40 não conseguiram ainda se relacionar e se sentem sozinhas e vazias. Mas muitas mulheres que são casadas deitam todos os dias no travesseiro e se sentem sozinhas, sentem esse vazio, não conseguem aprofundar o relacionamento com uma intimidade mais profunda, não consegue confiar, não consegue soltar,
não consegue se vulnerabilizar dentro desse processo das próprias emoções. E aqui não é uma questão para com o outro primeiro, é uma questão para consigo mesma primeiro. E com isso, essa impossibilidade de sustentar o sentir. Quanto mais. Se você é aquela que pergunta, que eu trago alguma questão e você vai fazer a pergunta para mim, como é que eu saio disso? Você não tem uma capacidade de tolerar o sentir, de habitar as próprias emoções. Você está querendo uma fórmula para poder não vivenciar o sentir, para resolver mais rápido, né? De uma forma mais cognitiva, mais racional. Então, isso aqui é uma demonstração que você está sempre vindo para esse movimento mais racional e não um movimento de parar, olhar para si, ver como é que aquilo que você recebe te toca. Por exemplo, tudo que você está ouvindo agora, como é que te toca? Como é que você se sente? Você está na primeira fase do feminino ferido, que é a negação? Não, não é assim. Ou você já está na segunda fase, que é a aceitação, que é, tá, realmente, eu me reconheço nisso daqui. E aí a gente vai para uma próxima fase, que é o se permitir sentir. Mas voltando aqui, que então nessa fase da impossibilidade do sentir, que ela entra nas fases desse processo de maturação e de desenvolvimento depois para curar essa ferida do feminino, a mulher ela acaba se sentindo confusa. Ela não sabe se o que sente é passado, é presente, é futuro, não sabe nomear as próprias emoções, teme muitas vezes enlouquecer. No passado eu também temia enlouquecer. Eu acho que uma das questões que eu mais tinha era: e se eu não der conta de todo esse conteúdo? E se eu entrar nas minhas próprias emoções e perder o meu próprio controle? Eu escuto muitas vezes que é, Paula, e aí a gente vai aprofundar também nisso, ou eu sinto as minhas emoções, ou eu entrego as minhas demandas do dia a dia. Isso aqui é uma cisão, literalmente, do feminino e do masculino, eles não estão integrados, as nossas psiques não estão integradas. Vivem buscando uma validação externa, porque não confia no próprio sentir. E aí você vai me dizer assim, sim, você pode concordar comigo, é verdade, eu busco as validações externas, eu me sinto insegura, eu realmente vou querendo ter aprovação das coisas mais básicas do meu dia a dia. Ou você pode começar a dizer assim, não, acho que eu não me identifico aqui. Só que aí está uma questão, se você está sempre precisando estudar mais, fazer mais um curso para provar que daqui a um pouco você é importante através do seu conhecimento, ou que você tem que estar sempre cada vez mais investindo para estar cada vez mais preparada, a gente está falando de realmente de você não conseguir validar o seu sentir, de não confiar nas suas questões internas. Deixa eu olhar aqui os comentários de vocês, faz sentido, demais. Muito bem, tá? Estamos na mesma página, então, senhoras. Estamos alinhadas, estamos se percebendo dentro desse feminino ferido, estão conseguindo se enxergar até aqui. O feminino ferido, então, é esse estado psíquico relacional em que a mulher vive desconectada de si mesma, tentando suprir sempre com performance a dor ancestral não elaborada. E sabe como é que isso se manifesta? Com a sobreposição da razão ou da imagem sobre a emoção. Que é isso que eu estou trazendo, né? Você vai tentar sempre racionalizar. Ou quando você tem uma questão emocional, você desaba como se o mundo fosse acabar, como se você não conseguisse dar conta daquele conteúdo emocional, e aí você é aquela pessoa que se sente incapaz de tolerar algo de conteúdo emocional, você não consegue ter a inteligência emocional para literalmente suportar.
acho que nos últimos meses, com todas as mulheres que passaram comigo, a minha maior frase foi: sustenta. Eu te ajudo a sustentar o desconforto, porque quando a gente consegue sustentar essa emoção, quando a gente chega do outro lado, é uma travessia feita. Então, quando você chega aqui na emoção e você não sustenta, você não faz a travessia, você não faz o amadurecimento. E se manifesta como também vivendo no excesso. Muito trabalho, muita beleza, muito autocuidado, muita militância, muita conquista para encobrir o quê? Um grande vazio interno. No fundo, é um grande vazio interno. E o que a gente ouviu? O que a menina aprendeu? O que nós, como lá pequenininhas, aprendemos? Que o feminino, quando a gente começa a olhar o mundo, quando a gente é colocada no mundo e a gente começa a prestar atenção como as coisas se desenvolvem, e até mesmo conforme a nossa mãe foi nos conduzindo, através da sua própria ferida, ela foi nos ensinando que ser vulnerável era fraqueza, que a emoção tinha a ver com instabilidade, que a intuição era algo irracional, que a suavidade era realmente ser pisada, era ser humilhada pelos outros, e que pedir ajuda era incompetência. Não é assim que a gente vai entendendo a vida? Foi assim que a nossa geração foi entendendo que a gente tinha que dar conta, que a gente tinha que realmente ser forte. Não foi assim? Lembra da sua casa, da sua infância? E aí, o que a gente entendeu aqui com o masculino? Quando a gente olhava para o mundo e quando a gente entrou mesmo no mundo do trabalho, dos estudos, né? No mundo externo, quando a gente foi para o mundo externo, foi razão igual inteligência. Com mais racional, com mais lógico eu respondo, mais parabenizada eu sou, mais lugar de reconhecimento eu tenho. Não foi assim que a gente começou a se moldar? Quanto mais controle, mais força. Quanto mais independência, mais valor. Quanto mais dureza, mais eu consigo me proteger. Fazer sozinha era uma competência. Então, quando a gente começa a olhar para isso, o que inconscientemente a gente escolhe? Eu vou para esse lugar, porque neste lugar eu vou conseguir fazer tudo aquilo que as mulheres antes de mim não conseguiram fazer. Neste lugar aqui é onde eu vou conseguir fazer diferente, que eu vou conseguir ter meu valor no mundo. Por quê? Porque quando a gente olha para trás é como se no lugar do feminino elas não puderam, então não é um bom lugar para estarmos. Só que isso é uma distorção. Porque na verdade o que tem que dar lugar é para a dor que esse feminino passou, vivenciou e que nós carregamos dentro de cada célula nossa. Cada linhagem, cada dor, cada sonho que não foi vivido, habita em nós esse desejo, esse anseio. E é um reconhecer que elas passaram por isso, para que a gente hoje possa, então, ocupar o nosso lugar e escolher de uma forma diferente, e fazer de uma forma diferente. E por que eu falo isso? Porque a memória e a fantasia como essa base da identidade. O que acontece? As memórias das dores das nossas ancestrais não vividas, as fantasias das soluções das ancestrais que elas sonhavam, é como se elas ficavam imaginando como é que a filha ia ser forte, ia ser independente. A nossa mãe desejou muito isso para nós. Ao mesmo tempo, é de sim de agradecer, porque nós chegamos onde nós chegamos justamente por termos galgado esse lugar, né? Esse lugar de força, esse lugar mais externo. Foi necessário também um movimento assim. Foi necessário um movimento da mulher estar de uma forma mais dominante. Mas é como se a gente vivesse, literalmente, essa projeção, e a gente entra nesse lugar dessa expectativa.
E os sonhos, né? Aquela mulher, por exemplo, que queria muito trabalhar fora e não podia. Então, esse sonho dela, essa projeção, fica dentro do sistema. Para quem? Para a próxima que vem, vai acabar ocupando esse lugar de ser a mulher que é a que vai trabalhar fora. É a que vai trabalhar por todas que não trabalharam. Só que percebe que peso que fica isso? Eu vou trabalhar por todas que não trabalharam? E será que, daqui um pouco no nosso próprio íntimo, eu queria estar trabalhando tanto assim? E aqui é onde é criado essa identidade confusa, que aprisiona a mulher em papéis que não nos pertencem. Esses tempos eu, dando um exemplo aqui, eu ouvi de uma mulher que nós estávamos conversando que as ancestrais dela tinham dois grandes desejos e que era o amor dela hoje profissional, era. Ela gostava muito e ela estava estudando para prestar um concurso para a polícia e ela também as ancestrais, né, ela tinha uma ancestral que queria muito ser professora, e ela amava ser professora. E aí eu perguntei para ela, eu disse, tá bom, mas por que tu tá estudando, né, agora para te tornar, então, para fazer concurso, então, para realmente trabalhar na área, né, como policial? Ela disse, nossa, porque eu gosto muito. E eu disse, será que é tu que gosta? Ou será que tu tá assumindo um sonho para suprir esse sonho no sistema? Será que o teu próprio eu, a própria essência, quer exatamente isso? Será que é essa a programação, a nossa própria programação? Quando eu começo a olhar e dizer, eu vejo o desejo de vocês, eu vejo a dor de vocês, mas e eu dou lugar para essa dor, mas daqui um pouco eu quero fazer diferente. Só que o que que acontece é que nesse lugar que se encontra a heroína de um feminino ferido, não suporta a própria ferida e cria uma persona de muita força e potência. E aí vai viver um dilema de ou existe a heroína ou existe essa dor ancestral. A própria dor e a dor ancestral, que elas se misturam, tá? A nossa própria ferida como mulher, junto com a ferida das mulheres que estão do nosso sistema. E esses excessos, eles vão denunciar essa falta, tá? Ela se manifesta nessas competições, nessa obsessão, nessas relações superficiais para evitar esse abandono. E o que que aqui está dizendo, que é isso que eu estou mostrando, né? Quando a gente olha e diz, eu vejo, eu dou lugar para isso que foi, que é realmente a dor não olhada, ela vai se transformar num sintoma ou num exagero. E aí você não vive a sua vida. Pois é. Por muito tempo, quando me diziam isso, eu era a que negava, né? A ferida do feminino que nega. Eu tinha um professor há uns 15 anos atrás, e ele me trazia ele de medicina chinesa. E na minha formação, e ele falava sobre isso, e o nosso corpo das memórias, e de quanto nós assumíamos esses papéis das gerações. Eu dizia, não, eu não concordo. E o livre-arbítrio? Hoje eu tenho que voltar e olhar, depois de tanto estudo, depois de entender tanto esses processos e dizer, sim, ele estava certo. Nós somos mais fiéis do que livres. E você então está vivendo o desejo não realizado delas. E isso vem literalmente te matando por dentro, te destruindo por dentro. Porque toda vez que você não olha para você e vive só nessa projeção, você se abandona. Você não consegue suprir algo que foi lá do passado, porque o passado está no passado. E o presente e o futuro depende do presente. Então, quando a gente está sempre tentando compensar para trás, é muita força e muita exaustão e se tentar ir para frente. Percebe isso? Deixa eu até me voltar aqui para só eu aparecer para vocês. Percebe isso que eu estou falando, que eu estou trazendo? Esse movimento de quanto a gente fica tentando compensar. Quando a gente pega todos esses bastões, é como se a gente olha para trás.
E a gente precisa começar a devolver. E ressignificar a nossa forma de viver a vida e trabalhar. Tá fazendo sentido aí? Ó, aí Laura tá dizendo se lembro, né? A gente vai se reconhecendo dessas formas que a gente vai sendo desde muito jovem ensinada a nossa infância a estar hoje nesse lugar de tanta força. Sabe o que acontece aqui? Um duplo vínculo. Aqui é bem importante vocês entenderem que é um pacto inconsciente, que é eu vou ter o que vocês não tiveram. Então você vai se esforçar, você vai conquistar, você vai ter um sucesso externo. Porque de tanto a gente fazer força, a gente de fato tem um sucesso externo, tá? Só que vai existir uma culpa muito grande. O processo da individuação feminino, ele parte de suportar uma culpa gigantesca, que é, e se eu quiser fazer diferente, vem um sentimento de traição e um medo muito grande de não pertencer. É uma culpa que ela é muito inconsciente e é o medo de deixá-las, ou seja, como é que eu vou ser leve? Como é que eu vou ter uma vida próspera governando no meu lugar se nenhuma outra teve? E aqui eu começa a acontecer um movimento muito inconsciente. Ou é, como é que eu não vou assumir esse lugar que elas tanto desejavam, que tantas pagaram com vida, e eu tenho a escolha hoje de poder daqui um pouco estar tendo carreira, ambiente, criando, expandindo, e porventura eu posso escolher querer fazer diferente. Esse sentimento, então, esse entre eu fico de um lado ou fico de outro, esse balizador, ele acaba acontecendo de uma forma inconsciente e muitas das vezes das sabotagens que você vai colocando no seu dia a dia para que você possa ter uma vida com mais conexão com os seus próprios desejos, eles vão acontecendo inconscientemente, porque você vai se sabotando para você seguir vivendo nessa forma que você está acostumada e que é num padrão de sacrifício. E você não está cansada, então, de um dia ruim. Você está cansada de anos tentando consertar o que foi quebrado nas suas ancestrais, ou seja, aquilo que faltou, a dor que elas viveram. São anos e anos tentando fazer diferente, ocupar esse lugar, esse outro lugar, esse lugar que você de fato entendeu que era onde ia ter poder, onde ia ter reconhecimento, onde você entendeu que ia ter valor. E aí começam a aparecer sinais de crise, burnout, né? Por que entra num esgotamento? Por que entra nessa desconexão tão grande? Porque tem que estar sempre resolvendo, dando conta de tudo. Porque está totalmente desconectada de si. E muitas mulheres que entram em burnout demoram muito tempo para se reconhecer doentes. Porque está tão desconectada de si, tão em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, nunca em primeiro plano, que não consegue perceber seu próprio corpo, suas próprias emoções. Doenças psicossomáticas, muitas vezes doenças do feminino. Não é à toa que cada vez mais a gente tem doenças do feminino nas mulheres, né? Se mutilando o feminino. Crises de choro, muitas vezes inexplicáveis, de um esgotamento ou de um vazio sem nome, sabe? Que chega e só aquilo vem. Raiva constante. E aí você vai dizer, ai não, eu não sou raivosa. Sim, mas é totalmente sem paciência, né? Tem paciência com nada.
Não tem paciência com o desenvolvimento do outro, não tem paciência com o movimento do outro, não tem paciência. Vivendo uma solidão profunda, sentindo, sabe aquela coisa assim, tem algo errado? Eu não sei o que é, mas tem algo errado? E isso acontece por causa dessa cisão, desse abandono do feminino, que ele começa a gritar, porque ele começa a dizer, tem algo errado, você precisa integrar, você precisa olhar para as suas questões. E o futuro da heroína que não se cura é realmente tendo um sucesso profissional com cargo alto, com dinheiro, com reconhecimento, com independência, com respeito, muitas vezes na base do medo, né? Porque, ou seja, lembra que eu trouxe antes, e é uma frase muito comum das mulheres, não, porque eu sou mais homem que muito homem. Essa frase é uma frase clássica. E aí, o que acontece? O futuro é de uma desconexão como mulher. Os relacionamentos são vazios ou são inexistentes, eles não têm a grande intimidade do casal, ou mesmo até das relações de amizade. Vai se sentindo sozinha, ou com um parceiro fraco ou tóxico. Desconectada do próprio corpo. Muitas vezes a mulher não se dá conta que ela está cansada, que ela está com fome, que ela está triste, que ela não está com vontade de fazer as coisas, de ir em encontros, de mais. Eu tô cansada, mas eu dou conta. Não é? Não, eu dou conta. Vai vivendo muitas vezes sem prazer, sem suavidade. Não consegue encontrar mais prazer nas coisas simples do dia a dia, sabe? Vai vivendo de uma forma muito desconectada. Não consegue olhar a natureza e ter uma mente mais centrada, sem ficar pensando. Sabe, a mente extremamente hipervigilante, não consegue voltar, parar. E tá bom, só viver um relaxamento. Vai tendo uma exaustão permanente. Porque eu trago, assim, um período de exaustão que tu tá num momento, por vezes até de mudanças mesmo de vida, 1, 2 meses, é uma coisa. Mas quando você olha e vai vendo que os últimos anos da sua vida são exaustivos, tem alguma coisa muito errada? É estresse. Sim, tem alguma coisa muito errada, porque você tá sempre assim. Algo não está alinhado. E aí eu te pergunto, adianta programar um 2026 nesse modus operandi? Quem aqui já entendeu que esse modus operandi não dá para entrar em 2026 assim, porque senão vai terminar o final de 2026 esgotadíssima de novo e com uma sensação de vazio? Me conta aqui. Deixa eu voltar aqui nos comentários para ver vocês. Resolve entrar 2026 assim? Eu estava num atendimento essa semana que eu estava trazendo que é como é que, com o feminino curado, você pretende programar o seu próximo ano? Como é que você vai se colocar na agenda? Você já achou um lugar? Vocês já se deram conta que é muito comum você estar na sua agenda, mas alguém pediu o horário, às vezes você fechou, sei lá, você fechou um horário para você. Mas aí alguém precisa da sua ajuda, um cliente precisa do seu atendimento. Você facilmente, por mais que você não fique muito gostosa, você coloca aquela pessoa ali na agenda e você se tira. Você não se coloca de novo na agenda para suprir aquela troca. Só que se você tem clientes ou trabalho e você precisa reorganizar, você sempre vai colocar aquele cliente em algum lugar. Você já parou para pensar por que você nunca se realoca na agenda?
que é muito comum a gente abandonar. É muito comum uma mulher que começa a ficar muito envolvida nesse externo, ela diz assim: eu não tenho mais tempo para ir fazer minha academia. E eu digo: como assim? Tu não consegue nem no início da manhã, nem no fim da tarde, nem no meio-dia? Não, porque eu já tenho que acordar resolvendo as coisas. Tá. Se tu não tem 10 minutos para meditar? Não. Tá, mas tu não tem tempo para marcar médico. Aí às vezes a mulher deixa meses, anos, muitos anos até agendar um médico, porque no fundo ela não é importante. Você já se deu conta que é muito fácil entrar nesse padrão de eu não sou importante, ou por mais que você queira, e aí é um sentimento de culpa. Se a pessoa te pediu aquele horário, era o horário, o seu horário, e você diz: "Não, eu não tenho horário". É um sentimento de muita culpa, de como, nossa, eu tô dando o horário para mim. E aqui eu quero que você pense que muitas de nós cresceu com isso em casa. Sabe quando a menina senta e aí a mãe já olha e já diz assim: "Tá fazendo o quê aí que não faz nada, não tá fazendo nada, levanta, vai organizar o quarto, vai lavar uma louça, vai organizar alguma coisa", como se nunca pudesse descansar. E aí a gente vai ouvindo isso, por quê? Porque nós viemos de mães feridas. E é muito difícil uma mulher aprender sobre o feminino e o seu lugar quando vem de uma mãe que também não sabe o lugar do feminino, porque com quem é que nós vamos nos identificar? Quem é que tá a nossa identificação de um feminino? Com a mãe. Quando a mãe tem minimamente um pouco mais de conexão consigo e com o seu feminino, ela vai dar um pouco mais de espaço para essa mulher. Mas uma mãe muito submissa, que é uma mãe que está conectada com o arquétipo da donzela, ou seja, que ainda coloca a sua potência no mundo através da autorização do externo, ela não consegue olhar para essa menina e mostrar, né, apresentar esse universo feminino. E aí a menina olha para esse universo e entende que o feminino é uma submissão. A mulher, a mãe que é raivosa, que está na heroína, é a mãe totalmente sem paciência. Então, ela é uma mãe que ela não teve tempo para olhar, porque ela não estava tendo tempo mesmo, não. Ela não tinha tempo para olhar para si e, quiçá, olhar para a menina que representa as suas próprias questões, o seu próprio feminino. Tanto é que quem aqui teve irmãos, homens, vai se dar conta que o comportamento da mãe com o masculino era: ai, pobrezinho, tá aqui a água. E a mãe vai lá e traz a água pro filho na mão. Mas para a mulher, ela diz: levanta e vai para organizar as tuas coisas. E ainda manda organizar todas as bagunças que os irmãos fizeram. E aí a mulher começa a entender que o seu lugar é um lugar de inexistência. E aqui a gente começa a criar a nossa persona, o nosso falso self. E aqui a gente começa a assumir essa dor e essa raiva também. Que ela não é só nossa. Aí Laura coloca bem assim. Foi bem assim, Laura? A Fábio traz que ouviu a avó agora. Não foi? Não era assim? Que os meninos eram todos protegidos e podiam tudo. E as mulheres eram tratadas como a gata borralheira. Isso aqui é a tradução das feridas do feminino. Por quê? Porque a mulher tem que ser forte, tem que dar conta de tudo, não pode ter a própria personalidade. E a gente vai passando isso. E hoje, o que acontece? Hoje a gente olha para o mundo e para as outras, quando as mulheres competem com outras mulheres, elas precisam voltar e se resolver com a mãe, porque ela olha e ela tem raiva. Raiva dessa ferida, raiva de não ter sido autorizada a ser mulher. Que é um processo que nós precisamos fazer agora,
como adultas. E existe uma raiva inconsciente muito grande desses homens que lá no passado não estiveram presentes ou realmente foram muito agressivos, foram muito castradores. E aí hoje, inconscientemente, nas relações, isso se replica. E se replica tanto que a gente precisa ir para um lugar do masculino para ter garantia de que estando neste lugar do masculino, assumindo um lugar psíquico, castrador, porque ele acaba que o nosso ânimos, né, a nossa sombra masculina interna ela é crítica, ela é extremamente crítica para conosco mesma. Então a gente fica se cobrando, se punindo, tá toda hora ali, né? Não foi o suficiente, não, tem que fazer mais, não, você tem que ser melhor, não, você tem. Então nós acabamos entrando nesse lugar para ter garantia de que ninguém mais vai fazer isso com a gente, só que a gente faz infinitamente pior. A Eveline traz que, oi meu bem, que não sabia parar, não sabia dizer não, meu corpo me obrigou a parar. Porque aí obriga a parar com o quê? Com as questões do próprio feminino. Porque essa dor não digerida, ela vem. Muitas mulheres vão parar quando a doença começa a chegar. Ó, a Laura atrás que casou com um narcisista. Porque vai viver essa relação tóxica. E aí vai fazer isso aonde? Nas relações. Quando a gente não consegue resolver essa triangulação aqui, a gente vem, e aí todas nós feridas, né? Viemos e projetamos isso dentro do nosso relacionamento. E muitas vezes a gente acaba se ferindo novamente. Ou seja, aí reforça a ideia de que o homem não tem um bom lugar e nunca mais também consegue se abrir para um relacionamento saudável. Então, todos esses emaranhados aqui, eles vão acontecendo dentro dessas feridas, dentro dessas triangulações. E o único processo para que a gente de fato consiga sair é olhando para a própria ferida, entendendo e fazendo um processo de individuação. E ele tem uma jornada, né? A gente vai falando primeiro quando vocês estão aqui, vocês já saíram da primeira, que é a negação. Que a primeira é quando, de fato, nós estamos lá no eu não sinto, eu não adoeço, eu não passo por isso, nada me incomoda. E o quê? Que eu vou dar bola? Que alguém falou alguma coisa de mim? Eu não, eu sou mais eu. A gente vai fazendo esse processo, vai colocando tudo e todos na nossa frente. E aí, em algum momento, quando começa a incomodar, quando ou a doença para, ou quando algo dentro do meu dia a dia faz com que eu comece a olhar e dizer assim, não tá legal. Chegar aqui desse jeito não foi bom. E aí começa o processo, então, que é a segunda fase. Vocês já estão aqui porque já está na segunda fase, que é a fase de reconhecimento. E existe um processo que é o sentir, que nesse processo da individuação, que é realmente poder dizer um sim para toda a dor. E é passar pelo vale. A cura do feminino ferido, a gente passa pelo nosso vale sombrio, como eu digo. Porque precisa sair desse vazio aqui. Sair dessa desconexão. E como é que eu conecto? Sentindo. Muitas vezes, quando vocês me perguntam assim, Paula, o que eu faço agora? Sente. Eu não sei fazer isso. Muitas mulheres que eu vou conversar, eu digo assim, eu tô vendo o sofrimento ali, mas ela justifica, não, é porque a minha filha que tá sofrendo, é porque eu tô mais preocupada com que o outro que pensou tal coisa, não, eu tô preocupada com como é que o outro vai se sentir, não, eu tô preocupada com...
todas as coisas do externo. E aí a minha pergunta sempre é: como é que você está se sentindo? Não, é que eu tô bem. E aí eu fico olhando assim. Eu quero que vocês entendam que toda vez que você der uma resposta que algo está acontecendo na sua vida e você disser que você está bem, você não está bem. Enquanto você não olhar e dizer assim, o que realmente eu estou sentindo. Quando a gente começa a olhar pra gente e dizer assim, o que eu tô sentindo, a gente precisa dar um tempo, tá? Porque é um tempo de um desconforto. Usualmente a gente não quer sentir esse desconforto. Tem uma angústia em tolerar, em sustentar esse desconforto. Só que ele precisa ser sustentado. Quando eu sustento o desconforto, eu vou conseguir dar nome pro que eu tô sentindo. E aí eu vou conseguir dizer se eu tô bem, se eu estou lidando bem com o que eu estou sentindo, porque estar bem é estou lidando bem com o que eu estou sentindo. Não é não sentir nada. Faz sentido isso para vocês? Quem aqui é a racional do time? Que quem vive só aqui no mental, o sentir, ele é desconectado. E é literalmente, tá? A mulher extremamente racional, ela vive uma cisão. É como se mente e corpo não estivessem conectados. A gente começa a curar olhando, reconhecendo que a dor não é só sua, que ela é transgeracional, dando lugar para o que estava excluído, nomeando a ferida em vez de fugir dela. Por isso que eu digo, como é que você tá? Bem. O que é bem? Que bem é esse? Como é que você tá? Não tô bem. Tá. Esse não estou bem. Que não estou bem é esse? Como é que você tá se sentindo? Por vezes, às vezes, quando a gente diz não tô bem, a gente só sente uma angústia. Ai, não sei. Eu não sei dizer. Tô mal. A gente não consegue nomear. Tô me sentindo rejeitada, abandonada, sozinha, vazio, exausta. A única forma é integrando. E é integrando a nossa psique, tá? O processo de maturação, ele é um processo psíquico. A gente precisa integrar a nossa psique, o nosso masculino e o nosso feminino. Para que, integrada, eu consiga, quando eu dou lugar dentro, eu dou lugar fora. Quando eu construo dentro, eu começo a construir fora. E um ponto que eu gosto muito de trazer aqui, que a mulher, ela não tem um útero, ela é um útero. Isso é algo bem profundo. Vocês conseguem entender a profundidade disso? De que a nossa capacidade de criação, gestação e de trazer o novo, ao mesmo tempo que se estamos muito feridas, como é que a gente traz a vida para o mundo? E não estou falando só de gestar criança, tá? Estou falando simbolicamente aqui. E esse processo, senhoras, então ele vem da mulher, da heroína para a mulher inteira. Integrando a potência da heroína. Deixando, né? Sem deixar que ela seja a única forma de existir. Na mentoria, eu acabo trabalhando com as mulheres isso quando nas esferas, né? No eu, no nós e no todo. No eu é quando a gente vai olhar para a própria autoestima, para a cura dessa menina interior, das nossas próprias questões. Fazer esse processo da jornada, né? Onde é que eu estou dentro desses processos das feridas? Onde é que eu estou com essas feridas? Na esfera do nós, quando a gente vai olhar para tudo, para essa dor toda, para esse mar todo,
E a esfera do todo é como então reconectada comigo, olhando para frente, caminhando. E aí é como que eu me projeto no mundo com a minha identidade, com a verdadeira identidade. Porque quando nós estamos feridas, ele vai buscar sempre poder, seja sexual, intelectual, financeiro, espiritual, como compensação de uma dor. E a cura, ela vem realmente quando a gente começa a acessar. Não precisa mais competir. E isso vai acontecer, né? Se autorizando. Reconhecendo também os limites. Eu quero que você pegue, se você tem aí um papel e uma caneta, e você vai colocar quais são os teus limites que não podem ser ultrapassados em 2026. Quais são os teus limites? Quais são os teus sagrados? Quais são as coisas que precisam estar, literalmente, tem que estar na sua agenda, de você com você mesma? Escreve aí. Qual é o teu limite? De que daqui a um pouco você vai ter o horário para parar, que você tem hora para descansar, que tem coisas que você vai dizer não. Quais são os seus nãos que você já sabe que você tem que dar e que 2026 não podem estar na sua agenda? Porque senão você vai colocar os seus planos para 2026 e ele tá sempre no conquista, não é? Os nossos planos de início de ano tá sempre em conquista. Que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que conquistar isso, que eu tenho que crescer isso, porque eu vou fazer isso, que eu vou. Tá. E onde é que estão os pessoais? Você com você. Ah, esse ano eu vou dar limite nisso, a minha borda vai ser isso, eu vou me programar para ter mais momentos com a minha família. Vai fazendo esse checklist, vai deixando vir aí o que precisa e vai colocando para essa sua agenda de planos de 2026. Que não são necessariamente aqueles femininos, né? Tem que emagrecer não sei quanto, tem que mudar de cargo, tem que comprar carro, tem que. Coloque outros planos. Vamos começar a mudar essa mentalidade do externo para começar a vir para uma mentalidade do interno. Escreveu aí? Para que você possa começar a integrar esse masculino rígido, que é interno, tá? Que você fica toda hora se cobrando, que nunca é suficiente, com o seu feminino. Porque o teu masculino, ele vai te dar essa forma, essa estrutura, essa ação. Você já sabe lidar com isso maravilhosamente, absurdamente. É bombado já, de tanto que você tem estruturação com isso. Só que o seu feminino interno, ele vai te dar conteúdo, profundidade, sentir. Quando a gente vai trazer um olhar mais sistêmico, e eu sei que tem algumas pessoas aqui que também vêm desse olhar mais da sistêmica, é só quando a gente consegue honrar o pai e a mãe na igual medida. Reconhecer o lugar do pai de força, de direcionamento, e da mãe de acolhimento e pertencimento. E ele não é só eu olhar e dizer assim, ah, é sim, eu vejo. É internamente assumir isso. E assumir os medos e as angústias também. Aliás, a gente só consegue andar, flutuar no nosso feminino quando a gente sabe das dores e como é que elas são em nós. É como se eu preciso dizer sim para os meus medos. Eu preciso dizer sim para as minhas angústias. Eu preciso dizer sim para o meu sentimento de rejeição, de vazio, de invalidação, de impotência.
Quando a gente começa a olhar e dizer sim, eu sei aquilo que eu estou mergulhando. E é profundo isso que a gente mergulha. O oceano, ele é. O oceano, não, desculpa. O feminino, ele é como um oceano. Ele é profundo, ele é vasto, ele é água. E é dentro desse ambiente psíquico que, quando a gente começa a adentrar na jornada da cura do feminino, a gente começa a mergulhar. E existe medo. Claro que existe medo. Que a gente olha para a vastidão, quem não tem medo, né? A gente olha para o oceano e pensa: uau, isso aqui é imenso. Por isso que muitas vezes eu escuto: ah, ou eu dou conta da dor, ou eu dou conta de resolver as coisas que eu tenho para resolver. Por quê? Porque é um medo de habitar esse oceano, de flutuar nesse oceano e não conseguir dar conta, ser engolida e ser levada para a profundeza do oceano e não conseguir mais voltar. Só que isso não vai acontecer. A gente dá conta. É da exclusão para reconciliação, né? Toda ferida vem de algo excluído, senhora, né? Ancestral. Então, quando a gente exclui essa impotência não vivida, a criança interior rejeitada, é trazer isso para o campo com assentimento, com honra, é olhar, é isso que eu estou trazendo para vocês, é reconhecer essa dor, reconhecer que o feminino é este oceano vasto de emocional. Quando a gente começa a reconhecer isso, a gente começa a ir aprendendo. A gente dá um mergulho, sai, dá mais um pouquinho, e daqui um pouco a gente aprende a flutuar e a criar e a se movimentar dentro deste universo água abundante. Através desse movimento de reconciliação, tá? De reconciliação com a vulnerabilidade, com a linhagem, com o masculino e o feminino interno. Só que se você continua no caminho do feminino ferido, se identificando com o masculino, rejeitando o masculino, você sabe onde é que você vai chegar? No sucesso ilusório. Ele é vazio. Muitas já chegaram, não é? Eu cheguei. Eu lembro que quando eu entendi, eu olhei para o meu currículo, para o meu Lattes e disse: uau, que legal. Por quê? Para quê? Com qual propósito? A custas de quê? E aí, conquistando, é um conquistar mesmo, que é cargo, dinheiro, reconhecimento, independência, status. Isso aqui está no externo, tá? Por isso que eu digo, os planos, quando a gente faz do ano, usualmente a gente faz no externo, é um monte de plano de conquista. E aí, em algum momento, lá no meio do ano, se dá conta que esqueceu, inclusive dos planos de conquista que fez, não conseguiu foi fazer metade do que tinha para fazer, começa a se sentir fracassada, porque está projetando no externo, não está projetando naquilo que internamente você precisa. Mas acaba se sentindo, então, vazia, sozinha, exausta, irritada e desconectada. E aí, muitas vezes, você vai ganhar o jogo, mas vai perder de vez a si mesma. E quanta gente eu encontrei quando eu trabalhava no hospital, realmente nos seus períodos últimos momentos, finais, né, de anos ou meses, e que tinha perdido a si mesmo durante uma vida inteira. Quanta gente a gente conhece perdida? Só que quando uma mulher cura suas fidelidades invisíveis, ela não liberta somente a si, mas também todas as próximas gerações. E eu acho isso lindíssimo. E o que antes era um ciclo de dor se torna um legado de consciência e liberdade. E por isso que eu tenho um lema que eu levanto essa bandeira, que é uma mulher curada, ela cura todas as outras. E uma mulher desperta, desperta todas as outras. Porque não tem como
uma mulher se curar e quem está à sua volta também não usufrui disso. Porque quando uma abre caminho, abre para todas as outras. Quando uma consegue, abre caminho para que todas as próximas possam conseguir. E isso em coisas profundas de cura, assim como coisas simples. Quando a gente olha alguém que para, como uma mulher que parou, por exemplo, que deu tempo e que começa a se colocar na agenda, tem algumas opções que acontecem aqui, né? Quanto mais ferida eu estou, mais raiva eu tenho dessa mulher. Mas, ao mesmo tempo, quando uma consegue se priorizar, ela abre caminho para que todas as outras possam também se priorizar. Você percebe isso? Me conta. Tô abrindo o chat aqui, deixa eu vir aqui para falar um pouco com vocês. Deu para fazer insights até aqui? Coloca aqui no chat se você conseguiu fazer insights e entender um pouco melhor como é que vai programar seu 2026. Enquanto eu tomo uma água aqui. Conseguiu fazer insights? Foi a primeira vez na vida. Enquanto isso, eu vou colocar um vídeo que tem agora a seguir, para vocês verem um pouco também das transformações. Mas eu quero saber se você conseguiu hoje chegar até aqui, se perceber melhor com as questões do feminino, do seu feminino, daqui um pouco trazer mais clareza para questões, inclusive que você já tinha feito um diagnóstico de si mesma, e pensar em pontos que você precisa, a partir de agora, começar a incluir no seu dia a dia, incluir para o seu 2026. Sim, e Laura conseguiu. Aliás, a Ilaura está na mentoria, né, Ilaura? Tem ainda uma boa jornada pela frente para a gente trabalhar as feridas do feminino. 2026, que nos aguarde. Foi a primeira vez na vida que eu sento. Deixa eu botar só a apresentação. Essa aqui é a Rô, que também passou pela mentoria. E eu posso começar, a partir de agora, a apresentar para vocês um pouco o que é que tem dentro da mentoria? Como é, o que é, e para quem quiser poder fazer a aplicação, que depois o meu time vai entrar em contato. Mas eu quero apresentar, é um convite, para que você, se você sente, daqui a um pouco, de você poder fazer esse movimento por você. Mas eu quero poder, primeiro agora podemos passar para essa outra fase? Até aqui você conseguiu fazer os seus insights, trazer as suas questões, entender um pouco mais. O objetivo hoje era trazer, você entender um pouco sobre o feminino ferido, um pouco muito, né? Mas ele dá para aprofundar infinitamente. A gente podia passar um dia inteiro aqui falando sobre esse tema, que olha, nós temos coisas para falar sobre um feminino ferido, porque ele não é um pontinho assim, não. Ele é uma grande esfera, tem já algumas grandes autoras que já trazem e estudam através tanto da sistêmica quanto da psicologia esse tema. Então, é bem interessante porque a gente vai ter também as questões das codependências dentro do feminino ferido. Ou seja, das mulheres que
como mesmo a Laura trouxe, né? Que se envolvem com narcisistas, que acabam tendo questões de submissão. Tudo isso está dentro também, porque a gente fica imaginando que é sempre só a heroína, a guerreira, e uma outra parte, que é a outra sombra disso, são realmente as donzelas, em algum momento essas mulheres que não conseguem se posicionar, e aí acaba toda uma outra questão. Então é um conteúdo amplo, mas eu quero então agora que a gente possa falar sobre um pouquinho do que é a mentoria. Foi a primeira vez na vida que eu sentei no meu lugar, que eu assumi. A grande transformação dessa mentoria foi eu olhar para mim, eu tomar o meu lugar, eu sentar na minha cadeira. Eu indico essa mentoria de olhos fechados, de coração aberto, principalmente. Eu quero que todas as mulheres, todas vocês possam ter esse benefício dessa mentoria, dessas aulas maravilhosas, que vocês se priorizem. Nós temos que nos priorizar, nós temos que nos colocar em primeiro lugar. Isso é um investimento, é uma blusinha a menos, é uma saída a menos, mas que não há preço que pague. Então, assim, eu desejo realmente que todas nós, todas as mulheres, os homens, os maridos, enfim, possam se deem esse presente, se presenteiem com isso, se priorizem, porque vale a pena cada minuto do tempo investido e cada centavo investido. E eu trago esse vídeo porque é o quanto é impactante, o quanto é bonito. Eu amo ver o processo de cada uma, né, de cada mulher se desenvolvendo, olhando para suas coisas e fazendo seus movimentos de curar o feminino, né, de sair desse lugar de tanta raiva, de tanta desconexão e poder ir para um outro movimento, né? Para um movimento mais leve, para um movimento mais individuada, de consigo mesma, e entendendo também quais são os seus próprios desejos, quais são os direcionamentos que se anseia da própria vida. E claro, entendendo também como é que a gente olha o mundo através do olhar que não é só nosso. Eu costumo, com muita frequência, quando eu estou olhando para alguma questão, às vezes que eu estou com muita raiva, eu mesma me pergunto: eu olho para essa cena através só dos meus olhos? Ou quem mais olha também através de mim, de todas as memórias? Essa raiva que por vezes às vezes vem, ou esse incômodo, essa angústia, esse abandono, é só meu? Ou eu estou sentindo algo que eu também carrego antes de mim? Então a mentoria ela visa, né, liberar a essência feminina e transformar a história de cada mulher que entra dentro da mentoria. É um lugar onde a gente tem muita segurança emocional e é onde eu trago muito que o meu foco é sempre que cada mulher que entra possa ter muita segurança emocional. E ele acontece em grupo e individual também, mas ele acontece em grupo por quê? Porque quando nós estamos em grupo, nós acabamos despertando através uma das outras. Então, quando no grupo, nós nos identificamos, e eu olho para outra e vejo que ela também passa por aquilo que eu passo, e assim a gente vai fazendo esse movimento circular de cura do feminino. Assim como, né, a Bruna trouxe aqui, assim como a Gabriela trouxe, a Débora, a Bruna traz, né, que ela se sente leve, ela se sente viva. A Gabriela traz que é um mergulho profundo, né, e que ela olhou também com acolhimento para ela. A Débora veio trazer muito desse olhar para sua ancestralidade e para esse lugar dela, de ocupando um lugar que não era dela ao longo da vida. E a mentoria, então, ela começa, é onde cada mulher começa a romper ciclos de força crônica para parar de se sabotar e confiar nas próprias emoções, saindo desse modo controle. Então, é uma etapa, são
6 encontros, né? E aí eu vou falar melhor sobre isso, onde cada etapa a gente vai olhando para um ponto da jornada da heroína. Então, a mentoria é o lugar onde, de forma consciente, cada mulher começa a entender a dor, começa a soltar o peso da linhagem e aprende, pela primeira vez, a se colocar em primeiro lugar, sem culpa, ou tolerando esta culpa, porque a gente precisa sustentar essa culpa por um período de tempo, para que então se possa ter os resultados que muitas e muitas mentoradas têm e vêm tendo cada vez mais, que é identificar. Por vezes tem mulheres que passam ao longo da vida inteira procurando uma resposta e acabam encontrando dentro da mentoria ou comigo. Há umas semanas atrás eu ouvi de uma mentorada que ela disse: eu estou há tantos anos nesse processo da tentativa da cura do feminino ferido e só agora é que eu consegui ver. E eu disse sim, porque tem algo que o meu campo também vibra para auxiliar nesse processo. E algo maior, porque eu entendo que para que a gente consiga, cada mulher consiga acessar a questão do seu feminino ferido, ela precisa olhar para a impotência, que muitas vezes não é o que é trabalhado na no na jornada, né, dessa mulher com o seu feminino ferido. Então, um dos pontos que se trabalha é muito essa impotência e, a partir daí, um novo processo. Então, na mentoria do Feminino Desperto, você acessa o quê? Deixa eu mostrar um pouco do que tem lá dentro. É um ano de acesso à comunidade, com 3 meses de acompanhamento comigo, sendo 6 sessões ao vivo quinzenais e 3 encontros de consultoria individual. Que para 2026, inclusive quem entrar agora, já pode fazer parte agora da turma de sábado, que a gente tem todo um processo de trabalhar prosperidade, movimento no mundo agora. Então já entra também fazendo parte da turma de sábado, encontrando com algumas senhoras que inclusive estão aqui nessa nossa masterclass de hoje. E então são 1 ano, e aí 1 ano de acesso à comunidade. E dentro da comunidade tem acesso às trilhas da metodologia, que trazem esse processo todo de entendimento da individuação para você ir assistindo. E também os PDFs, os áudios, todo o material necessário para colocar essa metodologia em prática. Você tem acesso ao caderno de travessia, para reflexões, práticas de autoobservação, dinâmicas que eu também trago no grupo do WhatsApp, para que quando as mulheres na sua correria do dia a dia consigam parar para fazer. Com os exercícios práticos, com rituais, com meditações, até inclusive agora, início de 2026, eu senti que a gente precisava fazer uma semana toda de meditação agora em janeiro. E estou organizando com as senhoras para que elas possam estar presentes, para que a gente possa fazer essa dinâmica de centramento, para iniciar de um formato diferente também o ano. Tudo isso faz parte da mentoria dentro da comunidade. Com os check-ins e o acompanhamento desse engajamento. E o grupo de WhatsApp, que é um lugar para compartilhar e para que você saiba que você não está sozinha, né? Então é um lugar onde dá para colocar como cada uma se sente, como está o seu processo de desenvolvimento. Existem grupos que falam mais, existem grupos que falam menos, e tá tudo bem, cada uma dentro do seu processo. Então, a gravação dos encontros, que muitas vezes eu não consigo participar, fica gravado, você tem como assistir. Claro que você vai me dizer: Paula, não é igual estar ao vivo. Não, mas tem como dar seguimento ao campo, porque o campo que se forma ali, dentro dessa construção, ele pode ser acessado depois e você fazer as dinâmicas que estão ali, para que você não perca o conteúdo. O que eu sempre digo aqui, que é o que, se a mulher não faz isso, ela acaba não conseguindo colocar em dia, que é: não pôde estar no sábado, feche o sábado seguinte ou feche uma manhã seguinte para colocar na sua agenda. Porque quando você coloca na agenda, você separa aquele momento para ter aquela manhã e você está imersa, porque os encontros duram 3 horas. Então, são encontros longos. Então, você precisa
fechar um período da sua agenda, se você não teve naquele dia do encontro, para você fazer como se você estivesse realmente naquele momento da mentoria. E dentro da mentoria, ela é toda desenvolvida dentro da metodologia NEL, né? Que é o todo, o nós e o eu, para que você possa fazer essa estruturação, porque nada adianta você criar e estar no mundo, que é o que acontece até hoje. Você foi para o mundo num formato mais masculino sem desenvolver o feminino. E aí ele fica curto. Por quê? Porque quem dá expansão é o nosso feminino. Então a gente precisa primeiro expandir para depois a gente conseguir ir num novo formato no mundo. E aí, como eu digo, né, de realmente a gente ter uma copa de uma árvore bem grande, com um tronco e muitas raízes para sustentar esse processo. Porque se eu tento desenvolver só o externo e eu não tenho o interno desenvolvido, eu, consequentemente, não vou conseguir dar conta daquilo que o externo se apresenta, porque eu não tenho todo esse movimento emocional interno. Então, entrando agora, né, você também vai ter acesso aos cursos que eles são o curso da autoestima e o despertar e fortalecer a autenticidade feminina. Ele é um curso que eu vendo separadamente, inclusive quem não quiser entrar na mentoria e se sentir que eu quero só fazer parte dos cursos também pode. E o curso A Máscara do Feminino e as Ordens do Dinheiro, que aqui você entende como é que alguns padrões e perfis fazem com que você não prospere financeiramente. E principalmente um atravessamento no financeiro que é muito comum das mulheres, que é antes de sair do modo de sobrevivência, já vai estar lá no modo de salvamento, ou seja, de oferecer, ou seja, de estar dando dinheiro para os outros e vai para a última fase, e aí acaba que quando volta, o dinheiro está sempre num tipo de funcionamento interno. Então, todas que entram vai ter acesso a caderno de travessia, cartas de transformação, checklist de práticas, tabelas de autocuidado, meditações sistêmicas, um Notion exclusivo da mentoria, guia para uma vida resoluta e abundante, mapa da autoavaliação, o PDF de árvore genealógica e os princípios, um bônus que é os princípios básicos da prosperidade. Tá fazendo sentido até aqui para quem está aqui? Quer fazer parte da mentoria? Gostaria de estar em 2026 se desenvolvendo? O que você vai precisar fazer então? Aqui eu não falo de valores, eu falo como é a mentoria, como o que você encontra lá dentro, todas as dúvidas que você pode tirar aqui nesse momento. Mas você vai apontar aqui para esse QR Code, vai fazer a sua aplicação. E na aplicação, aí depois o meu time vai entrar em contato com você. Por que isso? Porque primeiro a gente precisa entender se é seu momento para estar na mentoria. Se realmente a mentoria vai te ajudar, porque pode ser que não seja. Então, tudo isso é avaliado para quê? Para que o grupo esteja em coerência. Então, aponta aqui o QR Code para que você possa fazer a aplicação. Se você não conseguir, você pode escrever aqui embaixo, quero o link, que nós te enviamos por aqui, a gente entra em contato. Porque quando a gente vai pensar, quanto é que custa a gente não investir na gente mesmo? Quanto custa uma vida inteira, né? Presa, com dores que não são nossas? Quanto custa seguir carregando pesos que já não precisam ser mais seus?
e a exaustão de viver uma vida que não reflete, né, verdadeiramente quem você é. Quanto custa continuar repetindo os mesmos ciclos, ano após ano? Uma angústia silenciosa de saber que a mudança está no seu alcance, mas permanecer parada. Um peso emocional de manter cargas que não são suas. E cada dia que você espera, essas camadas de dor e estagnação vão aumentando, dia após dia. Então eu costumo dizer que não é se você vai dar esse passo, mas quando você vai dar o passo. E o tempo, senhora, ele não espera por nós. Então o seu quando, ele precisa ser agora. Não é daqui, sabe aquela história que a gente se programa? Ah, mas quando? Ah, mas de repente. Ah, mas lá na frente. Não pode ser assim. Ele tem que ser agora. Então eu te faço um convite. Se você sente dentro de você o chamado, você pode se aplicar aqui, você pode encaminhar para quem você sente que você viu hoje, tudo que você viu aqui, você diz: eu conheço uma amiga que precisa disso. Você pode encaminhar. Você tira a foto e você encaminha para essa amiga e diz: amiga, lembrei de você. Acho que a gente precisa fazer essa transformação juntas. E senhoras, antes de nós nos despedirmos do dia de hoje, dessa noite de hoje, que eu amei estar com vocês, dúvidas? Tem dúvidas? Coloquem aqui no chat para mim se vocês têm dúvidas. Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Agora é a hora. Vou botar uma musiquinha aqui pra gente enquanto isso, enquanto eu aguardo se vocês vão escrever se vocês têm algumas dúvidas. Senão nós vamos também finalizando essa nossa noite de quinta-feira, dezembro, que passamos juntas. Que eu te faço o convite de dar um passo adiante olhando para o seu feminino, para as feridas do seu feminino, e também iniciar um 2026 de um outro lugar, com uma outra programação, com programações voltadas para o seu interno, e não só para a conquista, não só para o externo, não só para esse mundo que a gente criou, que tudo que a gente faz precisa estar sempre para fora. Sem dúvida, senhoras. Então, nós vamos finalizando a nossa noite de hoje. Que lindo poder estar com vocês durante todo este tempo. Passamos mais de 1 hora juntas. E que vocês possam levar entendimento das feridas do feminino para o dia a dia de vocês. Uma boa noite. Qualquer coisa, entrem em contato lá no grupo e o time entra em contato com vocês. Vou deixar aqui mais uma vez o QR Code na tela. Onde é que ele está? E vamos ficando por aqui. Boa noite.